Galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sociologia, voltado a alunos aí do PET, da Secretaria de Educação, Estado de Minas Gerais. Eu sou o professor Gabriel e pretendo ajudá-los aí na resolução de exercícios sobre violência e criminalidade. Estamos no volume 3 da semana 2, pessoal, ok? Vamos lá então, mas antes, sempre lembrar, por favor, inscrevam-se no canal, dá uma seguida na gente ali nas redes sociais, estamos deixando elas mais ativas aí. E vem com a gente para mais um pouquinho do Escola Online, pessoal. Galera, olha só, o tema da aula de hoje envolve violência e criminalidade. Sempre bom dar uma olhada ali no texto. Por favor, não venham direto ao vídeo sem primeiro dar aquela estudadinha básica, nem que seja ali no entendimento melhor sobre esses conceitos tão importantes e tão presentes no nosso dia a dia. No texto de vocês encontra-se, por exemplo, uma distinção muito importante e interessante. É a distinção entre violência e criminalidade, o que dá título aí ao nosso vídeo. O que seria violência? Vamos tentar definir isso de uma forma bem rápida. Violência seria, um ato, uma violação ali da integridade física ou intelectual, mental de uma pessoa, certo? Então, é um ato de agressão. A criminalidade, por mais que também possa envolver atos de agressão e violência, não é um conceito que se limita a isso. Porque criminalidade tem a ver aí com o que determinada sociedade em uma determinada época define enquanto certo e errado. Entende? Criminalidade é um conceito mais histórico, se a gente puder falar assim. É um conceito mais sujeito a modificações. O que é crime em determinado lugar pode não ser crime em outro lugar. O que é crime em determinado período histórico, no passado, pode não ser mais crime hoje em dia. Certo? Dá uma olhada lá, o texto é repleto de bons exemplos para poder ajudar vocês a diferenciarem aí o que seria violência e o que seria criminalidade, ok? Para fazer a atividade 1, vamos tentar dar uma olhadinha ali, pessoal. Sobre violência e criminalidade no Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. As políticas repressivas contra o crime organizado são suficientes para erradicar a violência e a insegurança nas cidades? E aí, pessoal? O fato de haverem ali políticas repressivas com escutas telefônicas, uma polícia com armas e tudo isso que envolve ali a parte de repressão ao crime, isso fez com que se erradicasse a violência e a insegurança nas cidades? Claro que não. A insegurança e a violência continuam a acontecer e não são simplesmente controláveis com a questão das políticas repressivas. Então a A está fora. Letra B. As altas taxas de violência e de homicídios contra jovens em situação de pobreza têm sido revertidas com a eficácia do sistema prisional. E aí, pessoal? O sistema prisional brasileiro funciona com completa eficiência e consegue aí diminuir as taxas de violência e homicídios? Não. Claramente não, pessoal. Nem o nosso sistema prisional, infelizmente, é eficiente. A gente vê ali a superlotação acontecendo, alguns abusos acontecendo também. E claro, as taxas de violências e homicídios não foram revertidos aí contra jovens em situação de pobreza. Então a B está fora também. Letra C. Opa, já joguei ali para vocês. Letra C. As desigualdades e assimetrias,
diferenças ali, não simetrias. Nas relações sociais, a discriminação e o racismo são fatores que acentuam a violência no Brasil. Sim, não que se possa falar que toda violência é um reflexo da desigualdade ou do racismo, mas sim, esses são fatores importantes que acentuam a violência dentro do Brasil. Você pode ter, por exemplo, uma violência doméstica que não tem a ver necessariamente com a questão da desigualdade, certo? Entretanto, é um fato que a violência atinge de maneira desigual indivíduos de classes sociais, de origens diferentes. É um fato também que a discriminação e o racismo são fatores presentes no Brasil. A gente teve até alguns vídeos saindo em redes sociais demonstrando ainda a prevalência, a existência, perdão, do racismo no Brasil, e nem todo mundo tem a calma, a tranquilidade de estabelecer um diálogo com um indivíduo de atitude racista. Fora quando o racismo, segundo alguns sociólogos, não é já incorporado ao próprio sistema repressivo. Mas esse é um papo para depois. Letra C, tá dentro. Letra D, o rigor punitivo das agências oficiais no combate à criminalidade, então, polícia, sistemas de inteligência, impedem o surgimento de justiceiros e milícias? Claro que não, pessoal? Então, por mais que nós tenhamos um sistema bastante punitivo, com agências ali de controle, escutas, polícia civil, federal, militar, ainda existe sim atos de justiceiros e milícias. Ok? Então, acredito que a letra C, como o gabarito apresentou ali pra gente, oferecido pela UEL, a letra C melhor representa sim a resposta para essa pergunta sobre violência e criminalidade. Ok? Atividade 2, pessoal. Vamos lá. O desrespeito aos direitos do homem, seja em nosso país ou em outros lugares do mundo, é noticiado pelos meios de comunicação com certa frequência. O texto abaixo foi extraído da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com um espírito de fraternidade. Então essa aí é uma das mensagens, é um dos princípios fundamentais dos direitos humanos, Todo mundo nasce livre e igual, em dignidade e direitos, e a gente deve agir com fraternidade em relação aos outros. Certo? Com base nessa leitura, questão muito simples. O que você consegue entender da leitura desse documento? Qual que é a recomendação para os países? Letra A. Manutenção da liberdade de comunicação e informação? Falou disso no texto? É essa que é a mensagem? Não. Então vamos seguir. Letra B. Garantia de direitos independente da cor, sexo ou crença. Bom, as palavrinhas cor, sexo ou crença não são utilizados. Entretanto, quando se fala aqui em todos os seres humanos nascerem livres e iguais em direitos, e a questão da fraternidade, esse sentimento aí de irmão um com o outro, envolve também, claro, as diversidades em termos de cor, em termos de sexo ou em termos de crença. Então, se você me perguntar agora, eu marcaria a B. Mas vamos para as outras. Letra C. Prisão arbitrária, ou seja, uma prisão sem justificativa daqueles que fazem oposição aos governos? Essa é a recomendação que está ali presente? Claro que não. Então a C está fora, assim como a A está fora. Letra D. Restrição à liberdade de pensamentos e de ir e vir? É isso que a ONU está recomendando com esse texto? Liberdade de pensamento, ir e vir, tem que ser restrita? Claro que não. Letra E. Nenhuma das alternativas? Não. Eu ficaria com a letra B, pessoal. Garantia de direitos
independente da cor, sexo ou crença. O que envolve ali, né, todos os seres humanos. Joia? Então vamos para a próxima. Atividade 3, pessoal, da FUMARC. De acordo com os estudiosos da temática dos direitos humanos, o problema da criminalidade praticada por adolescentes e que impacta a segurança pública da sociedade brasileira pode ser solucionado com a adoção da seguinte medida. Então, pessoal, em relação a essa questão, é fundamental que vocês tenham consciência que estudiosos da temática de direitos humanos, como ali o que a gente encontra no material, apontam que um mero investimento nas polícias, um mero investimento ali só em fazer leis que punam mais ou que reduzam a maioridade penal, esses estudiosos afirmam que isso é insuficiente. O controle ali da violência, da criminalidade praticada por adolescentes envolve algo para além dos sistemas repressivos de controle e de punição. Ok? Sendo assim, a letra A, aumento de policiamento nas vilas e nos aglomerados? Não, não mesmo. Até porque nem toda violência adolescente é cometida em vilas e aglomerados, certo? Violência enquanto um ato aí de violação da integridade física, mental, isso aí pode ser praticado por adolescentes de várias e várias esferas sociais, não só aqueles de camadas mais pobres. Então, tá fora. Letra B. Construção de presídios de segurança máxima. E aí? Como a gente acabou de falar, conforme os textos apresentados, a gente não pode afirmar que é só uma questão de aumentar o medo do adolescente ou do adulto de ir para presídios de segurança máxima. Letra B está fora. Letra C, pessoal. Implementação de políticas públicas voltadas para a efetivação dos direitos individuais, direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais e direitos culturais que sejam capazes de intervir em diversas situações de vulnerabilidade. Essas situações ali de vulnerabilidade acometem grande parte dos adolescentes brasileiros. Então, se você me perguntasse entre a B e a C, aquela que melhor representaria, por enquanto, seria a C. Por quê? Bom, porque se você pega a questão da criminalidade adolescente, você precisa abranger as várias motivações que podem levar ali o adolescente a se juntar ao crime, a realizar algum ato de violação da lei, certo? É pela abrangência das políticas públicas, envolvendo ali as várias possibilidades e realmente os vários auxílios que você pode dar àquelas pessoas que cometem esses atos. É assim, entre a B e C, é assim que você abrange aí melhor esse problema, na minha perspectiva e na perspectiva do texto que vocês têm para vocês. Letra D. Redução da maioridade penal. Bom, como eu havia falado, né, segundo esses estudos e o próprio texto que vocês têm, não é só aumentando a punição, aumentando o medo que você ali reprime a prática da criminalidade. Então a letra A, B e D estão fora, na minha perspectiva. O gabarito seria a letra C, ok? Atividade 4, pessoal. Um pouquinho mais longa, mas acompanha aí. Como eu sempre falo, quando você tem um texto ou dois textos tão grandes, primeiro vai aqui para pergunta, ok? É o jeito de você ler com um pouco mais de foco com aquilo que a questão quer, que o seu avaliador deseja de você. Então vamos lá. Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito aí pelo Norbert Elias no texto 2, o argumento do texto 1 acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa a... Então, tá pedindo para você juntar o texto
1 com o texto 2, ok? Então vamos lá. Já que ele falou do texto 2 primeiro, vamos dar uma olhadinha no texto 2. Texto do Norbert Elias, O Processo Civilizador. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsações e emoções do indivíduo. Segundo ele, toda sociedade acaba tendo que lidar com essas emoções, essas pulsões das pessoas, sem um controle muito específico do seu comportamento. Então é controlando um pouco o comportamento que você consegue controlar um pouco ou canalizar essas emoções. Nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às outras. E todas as limitações são convertidas na pessoa a quem são impostas, em medo de um ou outro tipo. Na perspectiva do Norbert Elias, portanto, o medo e a canalização dessas pulsações e emoções é uma forma ali importante de você conseguir civilizar, construir uma sociedade civilizada. Joia? Então vamos lá. Texto 1. O que vemos no nosso país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade, que está presente em todos os redutos, seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O brasileiro não é mais violento do que outros povos, mas a fragilidade do exercício do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se impõe como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam as suas raízes. Então olha que texto interessante do Joel Berman. A gente tem ali, portanto, na perspectiva dele, que a violência é uma das formas ali de manifestação de um sentimento de agressividade que as pessoas possuem, certo? Essa agressividade acaba se desdobrando, evidentemente, na criminalidade, mas não é só tiroteio, não é só roubo. Segundo esse pensador, segundo esse entendedor que publicou aí na Isto É, o seu texto, a criminalidade ela está ali presente um tanto por conta do abandono, certo, do poder político, e está presente na política, está presente no futebol, está presente em várias áreas. A criminalidade, a violência, a agressividade está aí em várias das áreas da convivência social, certo? E segundo ele, o brasileiro não é mais violento do que outros indivíduos de outros países. Entretanto, por essa dificuldade do reconhecimento da cidadania, da ausência do Estado, existe então uma construção social que está fincando as suas raízes, criando um caldo de cultura de agressividade e violência. Então é uma questão histórica, entende? E que abrange várias áreas da convivência social brasileira. Joia? Então, juntando o texto 1 e o texto 2, acerca da violência e a agressividade na sociedade brasileira, o argumento do texto 1 expressa o quê? A incompatibilidade entre modos democráticos de convívio social e a presença de aparatos de controle policial? Não está falando aí da briga entre controle policial e modo democrático. Não é isso. Letra B. A manutenção de práticas repressivas herdadas dos tempos ditatoriais sob a forma de leis e atos administrativos? É isso que explica a violência e a agressividade? Não. Então a B não representa bem o texto 1 com o texto 2. Letra C. A inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas migratórias nas grandes cidades brasileiras? Então é culpa das forças militares que não estão contendo a violência da migração para grandes cidades? Não é esse o ponto. Lembra, pessoal, é uma questão que envolve muita interpretação de texto.
Beleza? Não é aí o fato. Letra D. Dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos. Aqui a gente já tem uma alternativa aí que melhor resume as outras, mas vamos ver aí o que diz a letra E. Violência e agressividade na sociedade brasileira, segundo os textos aí, tem a ver com a incapacidade das instituições políticas legislativas em formular mecanismos de controle social específicos à realidade brasileira? Bom, eu apostaria na letra D, um tanto por conta ali dessa percepção da letra B de que é uma dificuldade histórica, ok? Envolve ali, sim, atuações do poder público legislativo, mas não apenas isso. Eu acho que a D melhor define a resposta aí. Na minha perspectiva, portanto, letra D. Ok? Bom, pessoal, eu espero ter sido útil para vocês nesses 20 e poucos minutos de aula. Espero que vocês retornem para a próxima semana. E se você curtiu, dá o seu joinha, faz o seu comentário. Estamos aí, pessoal. Bons estudos para vocês e até a próxima.